Olá, sou a Giovana, acadêmica do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Junto com o meu colega Marcos, hoje nós falaremos sobre o Teorema Chinês dos Restos e as equações diofantinas. Em específico, nós falaremos sobre as equações diofantinas com duas incógnitas. Estes temas, eles foram estudados na disciplina de Estruturas Algébricas, ministrada pelo professor Dr. Rian Lopes. Começando com o Teorema Chinês dos Restos, que nós podemos abreviar para TCR, ele diz que sejam os números N1, N2 até o NK coprimos 2 a 2. Ou seja, esses números, quando você pegar dois deles, eles serão necessariamente coprimos, ou seja, o MDC entre eles é igual a 1. O sistema x congruente a y1 módulo n1, x congruente a y2 módulo n2, até o x congruente a yk módulo nk, vai ter uma única solução módulo n, aonde esse n é o produto de todos os números que nós definimos ali em cima. Agora, nós faremos a demonstração deste teorema. Mas note uma coisa interessante antes da gente começar a demonstração. O enunciado diz que tem uma solução módulo n, então a gente tem que provar a existência dessa solução. E não satisfeito com apenas a existência da solução, o enunciado diz que tem uma única solução. Ou seja, a gente vai ter que também provar a unicidade dessa solução. Começando com a existência, nós vamos começar considerando um nzão i, onde esse nzão i vai ser o n dividido pelo ni. Ou seja, a gente pode escrever isso como um produto, onde vai ser o produto de todos os números que nós definimos no nosso enunciado, tirando o ni. O ni não é um fator de nzão i. Note que o MDC entre o nzão i e o ni vai ser igual a 1. Por quê? O ni, ele não é um fator de nzão i, então não tem como ele ser um divisor. O ni também é coprimo com cada um dos fatores de nzão i. Então, a gente vai ter que o ni também vai ser coprimo com o nzão i. Logo, o MDC entre eles vai ser igual a 1. Pelo lema de Bezout, a gente pode escrever esse MDC como uma combinação linear do ni e o nzão i. Nesse caso, aqui a gente vai chamar o inteiro que acompanha o nzão i de ri e o inteiro que acompanha o ni de si. Tendo essa igualdade, a gente pode isolar o ri e o nzão i. Então, a gente pode dizer que eles são iguais a 1 menos o ni, que nós também podemos escrever como uma congruência, onde o ri, nzão i, vai ser congruente a 1 módulo ni. Essa congruência nós vamos chamar de congruência 1, porque nós ainda vamos fazer algumas operações com ela e ainda vamos utilizá-la mais tarde. Agora, tenha em mente que o nosso índice J vai ser diferente do nosso índice I. Então, quando a gente for fazer o nzão J, que vai ser o n dividido pelo nj, a gente vai ter o seguinte produto, onde o nj não é um fator, o nj não está nesse produto. Mas, como o i é diferente de j, o nj é diferente do ni. Logo, a gente tem que o ni, ele é um fator do nzão j. A gente não sabe qual fator nem em que posição desse produto ele está, mas ele está neste produto, ele está aqui dentro. Então, a gente pode escrever o nzão j como o ni vezes um número, que a gente chamou de t. A gente pode escrever esse lado da igualdade como 0 mais o t vezes o ni. Por que a gente está fazendo isso? Para ficar mais fácil de visualizar quando a gente transformar em uma congruência. Então, a gente vai ter que o nzão j é congruente a 0 módulo ni. Se a gente pegar essa congruência e multiplicar ela, sabendo de todas as suas propriedades, e multiplicar ela por yj, o rj, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que o yj, rj, nzão j é congruente a 0, porque 0 vezes o yj, rj continua sendo 0, módulo ni.
Essa congruência a gente vai chamar de 2, novamente, porque nós vamos ainda utilizá-la mais tarde. Agora, lembrando da nossa congruência 1, que a gente colocou aqui, multiplicando essa congruência por y1, a gente vai ter a seguinte congruência. O yi, ri, nzão i vai ser congruente a yi módulo ni. Essa congruência aqui a gente vai chamar de 3, também porque nós vamos utilizá-la mais tarde. Agora a gente vai definir uma solução para o nosso sistema. A gente vai chamar essa solução de x0. Esse x0 ele vai ser o somatório dos yi, ri e nzão i, onde esse índice i ele vai variar do 1 até o k. Ou seja, ele vai ser o y1, r1, nzão 1, mais o y2, r2, nzão 2, somando até chegar no yk, rk, nzão k. De 2 e 3, a gente pode concluir o seguinte. A gente tem que o x0 é igual a essa soma. Da congruência 2, a gente tem que o y1, r1, nzão 1 é congruente a 0. Que o y2, r2, nzão 2 é congruente a 0. Módulo ni, lembrando, módulo ni. O yk, rk e nk também vai ser congruente a 0. Então, a gente vai ter que todos os termos aqui serão congruentes a 0, exceto o yi, ri, nzão i. Porque quando ele é módulo ni, a gente tem que ele é congruente a yi. Beleza. Desse modo, o que a gente pode tirar de tudo isso? Como a gente vai estar somando 0 mais 0 mais 0 mais yi mais 0 mais 0 mais 0, a gente pode escrever que o x0 é congruente a yi módulo ni para todo o i que vai variando do 1 até o k. Logo, a gente tem que o x0 ele é uma solução do sistema. Assim, a gente consegue provar a existência da nossa solução. Agora, a gente vai para unicidade. A gente sabe que o x0 é uma solução para o sistema. Agora, a gente vai supor que existe uma outra solução, que a gente vai chamar de z0. Então, a gente pode escrever que z0 é congruente a yi módulo i, para o i variando do 1 até o k. Pela transitividade da congruência, a gente tem que o z0 ele vai ser congruente ao x0, porque ambos são soluções congruentes a yi módulo ni. Então, a gente vai ter que o x0 é congruente a z0 módulo ni. Dessa congruência, a gente consegue dizer que o ni divide o z0 menos o x0. Isso é pela própria definição de congruência. A gente tem que, como o ni vai ser coprimo a qualquer um dos outros números, o produto entre esses números também vai dividir o z0 menos o x0. Ah, mas só eles serem coprimos nos garante essa divisibilidade? Não, é que o i ele vai estar variando do 1 até o k. Então, a gente tem que cada um desses n1, n2 até o nk também vai dividir o z0 menos o x0. Então, a gente tem que o produto desses números divide o z0 menos o x0. Logo, sabendo que o N1, N2, multiplicando até o NK é igual a N, a gente vai ter que o N divide o Z0 menos o X0. Agora, novamente, utilizando a definição de congruência, a gente pode reescrever essa divisibilidade como Z0 congruente a X0 módulo N. Novamente, utilizando a definição de congruência, a gente vai ter que o z0 vai ser igual a x0 mais o m vezes, vai ser igual ao n vezes algum inteiro. Portanto, a gente vai ter que o z0 ele é uma solução congruente a x0 módulo n. Como é uma solução congruente, a gente prova também a unicidade dessa solução, que agora
nós faremos um exemplo. A gente vai resolver o seguinte sistema. X vai ser congruente a 1 módulo 3. X também é congruente a 3 módulo 5. E x também é congruente a 4 módulo 7. O 3, o 5 e o 7, eles são coprimos 2 a 2. Se você pegar 3 e 7, eles são coprimos. 3 e 5 são coprimos e 5 e 7 também são coprimos. Por isso, nós podemos utilizar o TCR. Veja aqui, nesse caso, o nosso N vai ser o 3 vezes 5 vezes 7, que é igual a 105. Então, o Nzão I vai ser igual ao N dividido pelo N1, o Nzão. O Nzão 1 vai ser igual a N dividido pelo N1, que vai ser igual a 105 dividido por 3, porque a gente chamou o 3 de N1. E isso vai ser igual a 35. Nosso Nzão 2 vai ser o N dividido pelo N2. O nosso N2 é o 5, então vai ser o 105 dividido por 5, que é 21. O nosso Nzão 3 vai ser o N dividido pelo N3. Aqui, o nosso N3 é o 7. Nesse aqui, a gente também pode utilizar um método diferente. Ao invés de a gente fazer o 105 dividido por 7, que não é uma resposta muito óbvia para nós, a gente pode fazer o N, que é igual a 3 vezes 5 vezes o 7, dividido pelo 7. Então, nós vamos ter que esse 7 vai simplificar com esse 7, nos restando apenas o 3 vezes o 5. E 3 vezes 5 é uma resposta mais fácil de nós obtermos, que é igual a 15. Sabendo nos nossos nzões, a gente agora vai achar os inteiros de Bezout que acompanham eles. Então, começando pelo R1. A gente vai ter que 1 vai ser igual à combinação linear do nzão 1 e do nosso ni. O nzão 1 é igual a 35 e o n1 é igual a 3. Uma combinação linear destes números que resulta em 1 é o 35 vezes o menos 1 e o 3 vezes o 12. Isso aqui nos diz que o R1 vai ser igual ao menos 1, porque é o menos 1 que acompanha o nosso 35. O R2 vai ser, a gente pode achar fazendo uma combinação linear do 21, que é o Nzão 2, e do 5, que é o nosso N2. Essa combinação linear tem que ser igual a 1. Então, uma combinação linear que dá certo é a gente fazer o 21 vezes 1 e o 5 vezes o menos 4. Isso nos diz que o R2 vai ser igual a 1. Usando o mesmo processo para o R3, a gente vai achar uma combinação linear para o 15, que é o nosso Nzão 3, e para o 7, que é o nosso N3, como o 15 vezes o 1 e o 7 vezes menos 2. Isso dá igual a 1. Portanto, o nosso R3 é igual a 1. Agora, sabendo de todos esses caras, a gente vai ter que a solução é o x. E o x vai ser o x0 mais o m vezes o n. O x0 vai ser y1, r1, nzão 1, mais o y2, r2, nzão 2, mais o y3, r3, nzão 3, mais o n vezes m. Nosso m a gente sabe que é 105, então a gente já pode escrever o 105m. A gente tem que o y1 aqui do nosso sistema é igual a 1. Então, a gente vai escrever 1 vezes o R1, que é menos 1, vezes o Nzão 1, que é 35. Mais o Y2 é igual a 3. Então, a gente vai ter que é 3 vezes o R2, que é 1, vezes o Nzão 2, que é 21. Mais, olhando novamente o nosso sistema, a gente sabe que o Y3 é 4. Então, a gente vai ter que Y3, que é 4, vezes o R3, que é 1, vezes o Nzão 3, que é 15, mais o 105m, que a gente já achou. Resolvendo essa primeira parte do 1 vezes menos 1 menos 35, a gente tem que isso menos 35. Fazendo 3 vezes 1 vezes o 21, isso vai ser 63. E o 4 vezes 1 vezes 15 vai ser igual a 60, mais o 105. Aqui, a gente só está resolvendo a nossa conta. Agora, fazendo menos 35 mais 63 mais 60, a gente tem que isso é igual a 88. Então, a gente vai ter que o nosso x aqui em cima vai ser igual a 88 mais o 105m.
Esse m que a gente está utilizando aqui, ele vai ser algum número pertencente aos inteiros. Ele pode ser 0, ele pode ser 1, ele pode ser -1, ele pode ser qualquer número pertencente aos inteiros. Assim, nós encerramos o tema sobre o teorema chinês dos restos, e eu vou passar a palavra para o meu colega Marcos para ele falar um pouquinho sobre as equações Diofantinas com duas incógnitas. Olá, eu sou Marcos e fiquei encarregado de falar sobre a equação Diofantina. Com isso, vamos começar com a nossa definição. Seja um elemento A1, A2 até um AK com o nosso C pertencente aos inteiros, uma equação Diofantina linear é uma equação da forma A1x1 mais A2x2 até um AKXK igual a C, onde x1, x2 e o xk são incógnitas pertencentes aos inteiros. E nós vamos estudar equações do tipo ax mais by igual a c, que é uma equação com duas variáveis. Com isso, se nós tivermos o a igual a zero, nós temos um by igual a c, que implica em um y igual a um c que divide d, desde que o nosso b divida o c. E se tivermos o b igual a zero, temos o ax igual a c, que implica no c que divide a, desde que a divida c. E esses são os casos triviais. Por isso, vamos considerar que o nosso a e o nosso b são diferentes de zero. Com isso vem o nosso teorema. A equação ax mais by igual a c tem solução. Se e somente se o nosso d for igual ao mdc de a e b, que divide c. Ademais, a solução geral é x igual a x0 mais b que divide dk e y igual a y0 menos a que divide dk para todo k pertencente aos inteiros, onde x0 e y0 é uma solução particular. Com isso, vem a nossa prova, onde veja que ax mais by igual a c implica em ax igual a c menos by. Com isto, b divide ax menos c e o módulo de b divide ax menos c, que implica que ax é congruente a c módulo b. Essa congruência linear em x tem solução se e somente se d for igual ao mdc de ab que divide c. Uma solução particular é x0 igual a r, que c divide d. Eu marquei com 4 para a gente usar mais tarde. Com isso, uma solução geral de congruência é x igual a x0 mais o módulo de b que divide dk. Nós estamos usando o módulo de b porque os números têm que serem positivos. Então, com o módulo, vai nos garantir que o nosso b sempre vai ser positivo. Que isto é igual a um x0 mais b que divide dk, com k pertencente aos inteiros. Agora, vamos achar um y0, qualquer. Ax0 mais y0 igual a c, nós podemos colocar o by em evidência, que daí fica igual a c menos ax0. O x0 nós podemos substituir pela equação 4, que foi mostrado anteriormente, ficando c menos a, parêntese, r, c que divide d. Com isso, nós colocamos nosso c em evidência, ficando 1 menos a r que divide d. Com esse parênteses, nós conseguimos fazer o MDC, que obtemos c, que multiplica d menos a r sobre d. E esse d menos a r, pelo lema de Bezout, que está no balão ao nosso lado, nós podemos trocá-lo por bs, que fica c, que multiplica bs, que divide d. Com isso, nós podemos trocar bs e o c de lugar.
porque C é divisível por D. Como o nosso BY é igual a toda essa equação, e resultou que BY no final é igual a BS que multiplica C que divide D, nós podemos simplificar os B's, obtendo que Y0 é igual a S com C dividindo D. Consequentemente, obtemos agora uma solução para Y. Partindo do mesmo princípio da anterior, nós vamos botar o BY em evidência, igual a C menos AX. O nosso C nós podemos escrever como AX0 mais BY0. E como x0 e y0 são soluções particulares que resultam em C, então podemos fazer a substituição e no lugar do x, do AX, nós usamos a solução de geral de x, que já achamos anteriormente. Com o menos A, nós fazemos a distributiva com o que está dentro do parêntese, obtendo então o AX0 mais BY0 menos AX0 menos AB que divide DK. Com isso, nós podemos simplificar o AX0 menos o AX, obtendo BY igual a B, que multiplica Y0 menos A que divide DK. Como nós temos os B's, nós podemos simplificá-los, ficando só Y igual a Y0 menos A que divide DK. Agora, vamos resolver um exemplo. Resolvendo 52x mais 72y igual a 40. Como os três números são múltiplos de 4, nós podemos simplificá-lo por 4, ficando 3x mais 18y igual a 10. Como o MDC de 13 e 18 é igual a 1 e 1 divide 10, a equação tem solução. Usando o algoritmo de Euclides, obtemos os nossos R e S. Aqui, 18 dividido por 3 igual a 5. Para continuarmos a divisão, o nosso divisor vira dividendo e nosso quociente vira divisor. Que isso implica em 1 igual a 3 menos 2. Esse 2 nós vamos substituir por 5 menos 3. Que daí fica que logo embaixo fica 2 vezes 3 menos 5. Esse 3 nós vamos substituí-lo por 13 menos 5 vezes 5, que daí fica 2 com 2 em evidência. Aí na linha de baixo fica 2 vezes 13 menos 5 vezes 5. Daí o 5 que está sendo multiplicado, a gente substitui por 18 menos 13. E no final nós chegamos em 7 vezes 13 mais menos 5 vezes 18. Que é onde esse 7 e esse 5, menos 5, são os nossos R's e S. Agora, lembrando da equação de x0, que é R que multiplica B dividido por D, e a de y0, que é S que multiplica B dividido por D. A solução geral é x igual a x0 mais B que divide D igual a K, que isso é igual a 7 vezes 10 dividido por 1, menos 18 dividido por 1, que é igual a 70 vezes 18k. E para y, que a fórmula daí é y0 menos a que divide dk, que é igual a menos 5 vezes 10 dividido por 1, menos 13 dividido por 1k, que é igual a menos 50 menos 13k, para todo k pertencente aos inteiros. As referências foram pegas no material didático do professor Rian Lopes.
Agradecemos por terem assistido o vídeo, pedimos que se inscrevam no canal e ativem as notificações. Esperamos que aproveitem o conteúdo do canal e que compartilhem com os colegas.